Era dia e também noite. Fazia sol ao mesmo tempo em que chovia. O vento batia de leve na face direita, enquanto a perna esquerda, estirada sobre a mesa, procurava uma posição confortável. O corpo, desajeitado sobre a cadeira de fio, apreciava o céu azul e os raios de sol. Janeiro. Janeirava-se na área de casa, pensando em nada e fazendo menos ainda. Do lado de dentro da casa, a música rolava solta e as crianças ensaiavam alguma coreografia que se movimentava tão desgovernada quanto as lembranças do lado de fora. A mesa de madeira estava coberta por uma toalha branca e sobre ela o que havia restado de uma ceia. Mais cedo, eu esfregara o pequeno pedaço de linho no tanque de casa para logo em seguida engomar o pano, antes de forrar a mesa. O móvel foi um presente do meu avô Francisco para os meus pais quando se casaram. Ele era marceneiro. O melhor que já existiu, gabava meu pai. Depois de acertar a vinda para São Paulo, poucos eram os móveis da mudança, mas a mesa estava entre os essenciais. Não podia faltar. Aguentou muito, mas ainda estava inteira. Feita de pinho, era extensa, vigorosa e firme. Era de certa forma como todos nós. Teimava em resistir. Em volta dela, cerca de 800 cadeiras cercavam o ambiente, de madeira e de plástico. Novas e velhas preenchiam quase todo o espaço com facilidade. Pessoas em um número tão grande que eu nem conseguia contar. Mulheres e homens com os melhores chapéus e vestidos, usando os trajes novos ou menos gastos, que se costuma usar em datas assim. Vozes grossas e finas, roucas e graves, dançavam através das palavras pelo ar. Um alvoroço de gente querendo comer, de gente querendo beber, de gente querendo dançar, de gente. O som das vozes em coro fazendo uma prece, os olhos fechados e as mãos dadas. O toque caloroso de crianças e idosos que se aproximavam para dizer e ouvir: Feliz Ano Novo! Fecho os olhos e vejo minha mãe conversando com Dona Ana e Dona Madalena. Meu pai gargalhando ao lado de seu Pedro e abraçando meu padrinho Joaquim. Cadê a Joana? Pergunto à mamãe, mas ela não me escuta. Já passou de meia-noite, todos embriagados de álcool, de recomeço e de pó de cimento. Então, alguém levanta um copo e começa: Um porco do mato, um porco selvagem, que quando em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada. Poeira do cimento, agora vem essa ameaça dura da polícia em cima da gente. Mas nós temos que aguentar. Nós tivemos já a experiência de 58 e a gente venceu 46 dias de greve, ganhamos tudo. Nós temos condições de ganhar greve se houver união. Duas meninas passam correndo e param movidas pela curiosidade do que toca no rádio. Uma delas quase fala o que ela entende do que está sendo dito. Mas o movimento é passageiro e ela logo se distrai com o chamado da outra e corre em casa dentro. Elas estavam todas em suas casas, mas reunidas por um mesmo pensamento acelerado que arrebatava aquelas pobres ricas almas: a greve. A pequena Vila Triângulo se agitava no movimento de pequenas cabeças pensantes que não conseguiam se desligar, nem das reflexões, nem dos afazeres de casa. Cozinhavam pensando na paralisação.
Lavavam refletindo as causas. Engomavam imaginando as consequências. Costuravam ponderando os prós e contras. Varriam estudando as variáveis possíveis e impossíveis. A greve de 58 havia durado 46 dias. Será que a greve que surgia no horizonte seria maior ou menor? Questionavam como seria novamente ver aqueles fornos outra vez parados. Como seria aquele lugar vazio. Como seria o som do silêncio. Era isso. Uma luta silenciosa, resistente, duradoura, pacífica, objetiva, forte, diferente, mas não menor. Encantadoramente bela. Lutavam por melhores condições, por equipamentos de segurança, por filtros para evitar o pó, pelo direito de encher os pulmões de ar. Soa este um pedido um tanto familiar. Respirar é direito, é biológico, é necessário, mas não parece. Às vezes é preciso brigar pelo direito de ter oxigênio. Lutar para conseguir respirar. Abarrotar o organismo de ar é um ato de resistência. Os queixadas seguiram. Os homens se organizavam para as batalhas e as mulheres se preparavam para a guerra. Elas organizaram-se como podiam, da forma como conseguiram, e foram. Saíram de casa para costurar, para lavar, para trabalhar. Criaram o Clube das Mães para arrecadar doações. Se fizeram presentes no movimento. Se fizeram movimento. É da natureza feminina resistir. Os queixadas podem ser lembrados apenas como um grupo de homens, mas eram também mulheres. Um conjunto de pessoas de muitas formas, pensamentos, mas de uma única cor, cinza, como o cimento. As nuvens escuras, quase imperceptíveis, começam a dar as caras, e aos poucos ouvem-se ao longe os pingos, como ideias secretas e proibidas que surgem no meio da noite. Em algum lugar alguém coa um café, e o vento traz até mim o cheiro que desperta memórias que na verdade nunca se foram. Minha madrinha na beira do fogão preparando em um tacho de cobre um saboroso doce de banana. Minha mãe ao seu lado com o coador de pano por onde passava o líquido preto que servia a homens e mulheres durante horas e horas a fio. A camisa engomada de meu pai pendurada no cabide na janela de casa. Éramos greve, mas ainda éramos vila, família, rotina. Éramos como todos,
ao mesmo tempo em que éramos especialmente diferentes. A memória de homens corajosos, bravos, determinados, a lembrança de mulheres destemidas, determinadas e esperançosas. 7 longos anos de resistência, se virando com o que tinham, da forma como podiam. Colegas de trabalho, companheiros de jornada, camaradas de luta, amigos de vida. Partilhavam alimentos, roupa, medicamentos e o que mais fosse necessário. Quando foram barrados no açougue, os grevistas se viraram. Quando não puderam mais comprar na farmácia, remediaram como conseguiram. Dividiam os dias ensolarados e repartiam os chuvosos. Uns pelos outros, unidos, protegendo os seus, como animais em bando, como queixadas. Da poeira do cimento, agora vem essa ameaça dura da polícia em cima da gente. Mas nós temos que aguentar. Nós tivemos já a experiência de 58 e a gente venceu 46 dias de greve, ganhamos tudo. Nós temos condições de ganhar greve. A fábrica ficou parada. Perus foi greve. Ganhou os noticiários com a maior greve da história do país, que foi a primeira a criar um movimento pelos direitos com o uso da não-violência. Galpões imensos, cômodos imponentes, telhados fortes. A bravura do tempo disfarçada de natureza ousa consumir essa estrutura esplêndida, mas seu esqueleto não é menos bonito. A Maria Fumaça estava silenciosa. Os trilhos do trem que estavam ali antes mesmo da fábrica pareciam enferrujados. Talvez fosse um presságio do futuro que os aguardava. Sete anos. Os queixadas sobreviveram a ditaduras e repressões, a problemas de administração, a falta de dinheiro e a fome. Quando a greve finalmente acabou e as reivindicações, que eram na verdade direitos, foram aceitas, era hora de recomeçar. 7 mais 7 anos. A indenização veio, mas não para todos. Nunca vem para todos. Mas aquelas pessoas ainda eram queixadas. Quem recebeu, dividiu com quem não tinha. Eram assim seus princípios. 7 mais 7 mais 7 anos. Neste lugar onde tantas palavras foram ditas e outras tantas nunca foram pronunciadas, onde lágrimas escorreram por muitos olhos e sorrisos orgulhosos brotaram em momentos inacreditáveis, onde tanto suor foi derramado, na terra que insiste em sucumbir aos poucos à edificação, vivem mais do que uma velha estrutura de tijolos. 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos. O cimento que saía e chegava para edificar novas casas e construções, e estas que por sua vez construiriam suas próprias histórias e ancestralidades, dando continuidade a um ciclo infinito de recomeços. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos. A casa onde passaram Joões, Pedros e Josés, onde resistiram linda e bravamente Marias, Anas e Conceições, onde crianças viveram e velhos morreram. As histórias que aqui se iniciaram, as famílias que aqui se formaram, as amizades que aqui surgiram. Ainda vejo seus rostos, sinto seus cheiros, ouço suas vozes. Toco o chão e carrego-me de uma energia que só existe aqui. O silêncio não combina com este lugar, penso. Então, como um consolo particular, uma brisa sopra algo já conhecido em meus ouvidos. Um porco do mato
um pouco selvagem, uma queixada. De uma árvore sai um bando de pássaros fazendo uma algazarra. A arara solitária se junta ao grupo. Voar sozinho é bom, mas acompanhado é muito melhor. Joões, Pedros, Josés, Anas, Marias e Conceições. Casa. Dentro da alma, as ideias também conseguem se organizar de alguma forma. E tudo bem pelos dias ruins que virão. Assim como os bons, eles também chegarão ao fim. Algumas coisas não devem se estender mais. E nenhuma dor é eterna. É verdade. É verdade que o primeiro dia tem olhos de recomeço e renova a alma. Janeiro é dia e também noite. Faz sol ao mesmo tempo em que chove. O vento tem cheiro de esperança. É hora de recomeçar.